Olá pessoal, eu sou Felipe Carvalho e vou falar aqui da Primeira Guerra Mundial. No início do século XX, um pouco antes de 1914, a Europa vinha de grandes avanços tecnológicos e também um grande otimismo em relação ao seu poder sobre os outros continentes. Eles já tinham várias colônias em outros continentes e vinham de avanços tecnológicos, por isso estavam ali tendo uma disputa interna dentro da Europa para ver quem era o melhor. Um se achava melhor do que o outro, um país mais poderoso do que o outro, e assim começou uma disputa de poder. A Alemanha, por exemplo, ela era muito forte, tinha acabado de se unificar. E os países estavam divididos, e assim começaram a se formar panelinhas. Uma delas era a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Do outro lado, tinha a Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, ou Reino Unido, França e a Rússia. E aí você imagina dois grupos, um contra o outro, um se achando melhor que o outro, todos poderosos economicamente, com autoridade sobre os outros continentes, e faltava pouco, estava ali a gota d'água para que causasse uma guerra. Então, qualquer coisa seria uma desculpa para começar uma guerra. E o que aconteceu foi o estopim, foi a gota d'água, o atentado de Sarajevo. E quando que foi? 1914. Francisco Ferdinando era um homem, era o herdeiro do Império Austro-Húngaro e estava na Bósnia. E ele foi assassinado ali por um estudante bósnio. Não se sabe quem mandou matar. Mas a Áustria-Hungria entendeu que foi a mando da Sérvia. E assim houve algumas consequências. O Império Austro-Húngaro mandou exigências à Sérvia e por sua vez a Sérvia recusou essas exigências. E assim o Império Austro-Húngaro declarou guerra contra a Sérvia. E é aí que tudo começa. A Primeira Guerra Mundial começou a partir daí, da guerra entre esses dois países. Porque a Rússia começou a movimentar suas tropas. A Rússia era aliada da Sérvia e a Alemanha também entrou no meio. A Alemanha, para defender o Império Austro-Húngaro, começou a declarar guerra contra a Rússia. E já sabendo que a França é aliada da Rússia, a Alemanha se antecipou, já declarando guerra contra a França também. A Itália, que era da Tríplice Aliança, ficou de fora dessa defesa ao Império Austro-Húngaro. E qual era o plano da Alemanha? Já que a Alemanha fica mais ou menos ali entre a França e a Rússia, o plano da Alemanha era atacar primeiro a França, porque a Rússia ia demorar para chegar. A concentração do exército russo estaria mais longe da Alemanha e demoraria para chegar. Então o plano da Alemanha era esse: atacar e conquistar ali a guerra contra a França primeiro, para depois atacar a Rússia. Mas a França protegeu a sua fronteira. Aí a Alemanha tentou invadir a Bélgica para poder atacar por outra fronteira. Ou seja, isso gerou um atraso. A Alemanha tentando invadir a França, não foi tão fácil quanto eles imaginavam. Tentaram por outra fronteira, e o problema é que eles tiveram que invadir um outro país que estava neutro na história, ou seja, a Bélgica, né? Enquanto isso, a Rússia foi se aproximando. O exército russo começou a chegar para guerrear contra a Alemanha. E o Reino Unido foi e ajudou a França. Já que a Alemanha começou a atacar a França, começou a atacar a Bélgica, o Reino Unido entrou para defender esses países. E a Áustria-Hungria chegou para ajudar a Alemanha a se defender da Rússia do outro lado. Então aí a guerra ficava praticamente só nas fronteiras. Avança um pouco de território para cá, avança um pouco de território para lá, morre muita gente, mas não sai muito das fronteiras. Enquanto isso, lá na Ásia, o Japão começa a conquistar as ilhas do Pacífico. E na África tinham bastantes colônias e as colônias começaram a guerrear entre si. E os Estados Unidos só estavam lucrando. Por enquanto eles estavam neutros, mas lucrando ali com armamento, a venda de armas, a venda de munição. Tinha vitórias e derrotas para os dois lados, tanto para o lado da Tríplice Aliança quanto para o lado da Tríplice Entente. Tinha muitas batalhas, mas dentro dessas batalhas tinham regras a ser seguidas, que eram não matar civis. Bom, se a gente vai guerrear, pelo menos não
vamos matar gente inocente. Não vamos matar civis. Pessoas que não estão no exército, que não estão guerreando. E também, a outra regra, não usar armas químicas. Um assunto que é recorrente até hoje. Os países que usam armas químicas causam revolta nos outros países e são passíveis de sanções. E a Alemanha, na Primeira Guerra Mundial, começou a desrespeitar algumas dessas regras. Começaram a matar civis, como a gente deu exemplo, que eles entraram na Bélgica, sendo que a Bélgica não estava nem na guerra. Mas, como outros países também descumpriram essas regras, ficou por isso mesmo. A Sérvia perdeu para a Áustria-Hungria e para a Bulgária, ou seja, a Sérvia foi derrotada. Portugal começou a ajudar os britânicos, o Reino Unido. E a Romênia declarou guerra contra a Áustria-Hungria. Enquanto isso, a Itália, que antes fazia parte da Tríplice Aliança, como ela se recusou a fazer parte da guerra, dos conflitos, entrar nos conflitos por parte da Tríplice Aliança, então a Tríplice Entente fez um acordo com a Itália para que ela mudasse de lado, para que ela fosse defender o lado da Rússia. Um acordo ali de territórios. Ó, você vai ganhar daqui, a gente te ajuda dali, você nos ajuda por aqui. Então a Itália mudou de lado, fez um acordo e mudou para Tríplice Entente. Batalha naval. A Alemanha atacou navios americanos e isso começou a gerar uma guerra entre os Estados Unidos e a Alemanha. Até porque a Alemanha estava tentando convencer o México a guerrear contra os Estados Unidos. E os Estados Unidos ficaram sabendo disso e declararam guerra contra a Alemanha. E a Alemanha também atacou um navio brasileiro. E é aí que o Brasil entra na Primeira Guerra Mundial. O que o Brasil fez? Em contrapartida, claro que não teve guerra em território brasileiro, o Brasil ele só enviou médicos para ajudarem aqueles que estavam contra a Alemanha. Alguns outros países do mundo também tiveram a sua história dentro da Primeira Guerra Mundial. Por exemplo, a Grécia, que teve conflitos internos. O Japão acabou dominando praticamente todas as ilhas do Pacífico. E enquanto isso, a Rússia passou pela Revolução e passou a ser chamada de União Soviética. Os árabes, eles derrotaram os otomanos, ali no Oriente Médio. E acabou que cada país que era aliado da Alemanha foi saindo da guerra, perdendo a guerra, com exceção da Itália, que mudou de lado. Outros países começaram a perder a guerra. Então, a Alemanha ficou sozinha na história. Ficou encurralada, não tinha para onde sair, não tinha como sobreviver, no sentido de chance de ganhar a guerra. E aí acabou perdendo. Então foi feito um acordo, Tratado de Versalhes, no Palácio de Versalhes, onde a Alemanha acabou recebendo várias sanções. E as sanções eram: o exército só podia ter 100 mil homens, 100 mil pessoas. Não podiam fabricar tanques de guerra e tinham que pagar 269 bilhões de marcos. Só que conseguiram quitar esses débitos, todos esses débitos, no século XXI, ali por volta de 2010. E como consequência da guerra, os Estados Unidos acabaram se tornando a maior potência mundial, economicamente e belicamente falando. Então esse foi o resumo da Primeira Guerra Mundial. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e um abraço. Tchau!